Olá pessoal, eu sou Gerson Bolino, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu trouxe para vocês conhecerem esse BYD Dolphin. Esse carro, no final do ano passado, ou no segundo semestre do ano, logo após o seu lançamento, ele acabou sendo uma das sensações no mercado brasileiro aí, nessa revolução do elétrico. Por quê? Eles chegaram com um preço, anunciando o preço de R$150 mil. Né? Com isso, fez com que todo mundo abaixasse o seu preço para competir com ele. E o interessante é todo mundo falar, não, porque é o BYD, o Dolphin, aquele pequenininho. Lógico, se você compara ele com os outros BYD que a gente já avaliou, que é o Ram, o Tam, o Yuan, ou mesmo o híbrido Song, ele é menor. Mas, gente, ele não é tão pequeno assim. Ele tem um entre-eixo de 2,7 metros. Isso é entre-eixo de carro médio. E vocês vão ver que, pelo lado de dentro, ele tem bastante espaço, bastante conforto. Bom, ele é fornecido hoje aqui no Brasil praticamente em 4 cores. Essa aqui, que seria um rosa, tem a cor branca, ou na verdade eles chamam de amarelo, mas é um creme. Tem a cor cinza, que a gente já botou algumas fotos na matéria de lançamento no site. E tem também a versão Diamond, que tem a cor preta, que fica bem bacana esse carro também. Esse entre-eixo bem longo faz com que as rodas estejam bem aqui na extremidade. Então, o ângulo de ataque acaba sendo bem favorável. Ele tem esse para-brisa bem grande, um capô pequenininho, a iluminação é toda em LED, como a maior parte dos carros elétricos. Aquela imitação de grade aqui, conectando os dois faróis, tem a luz de rodagem diurna, obviamente. Aqui tem uma câmera frontal, que é bem bacana, às vezes mesmo em velocidade ela fica ligada. E aqui embaixo é a parte de admissão de ar, para resfriar a parte de baterias e de sistemas elétricos, ar-condicionado e tudo mais. Aqui na parte traseira, a gente vê, né, aquilo que praticamente todo hatch tem, que é esse defletor no teto. Eu gosto muito do que a BYD fez nesse veículo. Ela coloca alguns detalhes que lembram alguns animais marinhos, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui essa roda, né? Ela lembra uma estrela do mar. Oh, já não é exatamente igual, Gerson. Não é, mas ela lembra uma estrela do mar. Ela tem essa face semi-diamantada, pintada em preto, usa pneus 195/60/16, o freio traseiro ele é a disco, na dianteira é disco ventilado. A parte traseira, usando o mesmo conceito da dianteira, conectando os dois faróis lá, aqui conecta as duas lanternas, né? E a abertura do porta-mala é do tipo convencional, com molas a gás, 250 litros de capacidade. É um porta-mala pequeno, um porta-mala de um carro hatch. O step colocado aqui dentro é um step do tipo temporário, né? Medida 125/90/16 também, mas é bem alojado aqui, todas as ferramentas. Vê que o triângulo é outra coisa que em muitos carros importados ficam perdidos dentro do porta-mala. Aqui eles arrumaram um local para colocar o triângulo, fica bem posicionado também. E ele tem um carregador elétrico, né, que é fornecido junto com o carro, que é um carregador de emergência. É aquele que você pode ligar numa tomada padrão brasileiro aí, 110 ou 220. Nessa versão que nós estamos avaliando, ela utiliza um motor de 95 cavalos com 18,4 kgfm de torque. Ele está posicionado aqui na dianteira, a tração é pelas rodas dianteiras também. A abertura do cofre do motor é bem pequena, mesmo porque não tem o que fazer manutenção aqui. Basicamente, a água de limpador de para-brisa, água do sistema de arrefecimento, a gente vê que tem um reservatório só, então ele trabalha todo o sistema na mesma temperatura. Aqui o sistema de freio, né, hidráulico de freio, e basicamente é isso. Tem aqui uma pequena caixa de fusível, ele deve ter também a bateria de 12 volts, que é aquela bateria para alimentar os sistemas gerais aqui da frente, e o principal é a bateria de tração, ela fica no assoalho do veículo.
E esse carro tem uma vantagem, por ele utilizar uma plataforma que foi desenvolvida especificamente para carros elétricos, ela acaba sendo uma bateria que ela faz parte da estrutura do monobloco, ou seja, da estrutura da carroceria. Isso aí deixa o carro muito mais rígido, coloca o peso, né, da bateria todo lá embaixo, melhora o centro de gravidade, porque baixa o centro de gravidade, apesar que o peso desse veículo, pelo tamanho dele, não é tão generoso assim não. Ele pesa 1.405 quilos e tem uma capacidade de carga muito boa, de 410 quilos, que significa 350 dos 5 passageiros e ainda são 60 quilos para ir no porta-mala. E com isso ele faz 0 a 100 em 10,9 segundos e a velocidade máxima é de 160 km por hora. Falando ainda da parte de bateria, o carregamento é feito por essa porta frontal aqui. A gente tem tanto a tomada tipo 2, né, que você consegue carregar até 6,6 kW, e tem a tomada conjugada aqui CCS, que seriam para até 60 kW. Então, se a gente fazendo aquela conta de padeiro, né, ele pode carregar numa taxa de 60 kW. A bateria tem 45, basicamente de 0 a 100%, leva em torno de 45 minutos. Não é um tempo muito longo de carregamento. Se a gente considerar que no dia a dia a gente vai carregar esse carro de 15 a 80%, numa carga em corrente contínua, é coisa de 20, 25 minutos está carregado. Já utilizando a de 6,6, que seria aquela carga durante a noite, usando um carregador em casa, ok, ele vai demorar aí às 8 horas, que praticamente é a hora que a gente está, o tempo, né, que nós estamos dormindo em casa. Fazendo aquela avaliação tradicional do AE do banco traseiro, a gente vê aqui que o que eles fizeram na porta, praticamente não colocaram nenhuma vedação nesse veículo. Ela tem essa vedação parcial aqui na parte inferior, né, para limitar um pouco a sujeira nessa parte aqui de baixo, que é interessante. Tem a borracha principal e aquela borracha que eu sempre falo que é mais para ruído de vento. Você vê que nesse carro ela está colocada aqui na própria carroceria e não na porta, né? Fazendo aqui toda a calha de escoamento de água. E eu tenho 1,81 m de altura. O banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir. Um bom espaço para as pernas, né? O espaço para os pés também é bem generoso. A inclinação do encosto traseiro também é bom. Tem aqui o ajuste de altura do encosto de cabeça. A posição de sentado aqui me dá uma ótima visibilidade, fica fácil conversar com as pessoas que estão na frente. Essas maçanetas, aquilo que eu falo, né? Lembrando animais marinhos, né? A alça de teto são 3 alças. O teto ele é preto, mas acaba contrastando com o interior do veículo. Nesse caso aqui, uma cor bem clara, né, que um creme e um pink talvez, um roxo, combinando um pouco mais com a cor exterior do veículo. Ele é fornecido em 3 tipos de cores internas, então você também tem essa possibilidade de escolher outras cores, né? Eu gostei bastante, apesar que não tem aqui uma saída de ar climatizado para trás, mas aqui na parte traseira a gente tem as 2 posições de Isofix. Bom, aqui na parte dianteira a gente vê a chave era do tipo presencial, tanto para abrir as portas quanto para abrir o porta-mala também. Posição de dirigir, eu gostei bastante. A parte do volante de direção, ele tem apenas ajuste de altura e junto o quadro de instrumentos ali, que é relativamente pequeno. Gostei bastante do desenho desse interior, desde a primeira vez que eu vi. Obviamente essa cor aqui, meio lilás, não me agrada muito, mas eu já vi outras cores que agradam um pouco mais. Mas logicamente tem gente que gosta dessa cor aqui. A minha irmã é uma, ela adora essas coisas cor-de-rosas, Mary Kay da vida e tudo mais. Mas fazer o quê, né? Cada um com o seu gosto, não vamos criticar, apenas comentar. A parte de volante, ele é multifuncional. Com o lado direito a gente tendo toda a parte de comando de telefonia e sistema de rádio, e do lado esquerdo
a gente tem um sistema de controle de velocidade de cruzeiro que é do tipo convencional. E adicionalmente, a gente tem este pequeno botão aqui, que ele vai aqui na nossa tela multimídia, ele alterna entre o formato vertical e o horizontal, que é o que me agrada mais de utilizar. E essa central, ela tem um sistema de navegação residente. Além disso, ele tem uma série de aplicativos que você pode instalar, e o pareamento de Android Auto e Apple CarPlay é feito através de um cabo USB. Na parte inferior, uma USB-C e outra USB normal. Você vê que tem um compartimento fechado aqui na frente, tem dois porta-copos aqui, porta-latas, né? Tem um local para acomodar o telefone celular, que não é um carregador por indução nessa versão. A parte de baixo aqui do console central é um grande compartimento de objetos também. Bem interessante esse interior. O espelho interno é do tipo manual, não tem aquele sistema eletrocrômico, mas faz parte, né? Tem uma série de coisas que a gente fica falando assim, pô, mas esse carro não tem isso, não tem aquilo. Se tivesse tudo, ele não custaria 150 mil, ele seria 180, 200. Lembrando que esse carro ele tem 5 anos de garantia e 500 mil quilômetros. Eu realmente acho que eles estão apostando bastante nesse mercado e confiando bastante no produto que eles têm. E na parte da bateria, a garantia é de 8 anos sem limite de quilometragem. Vamos lá no posto dar aquela olhadinha por baixo da plataforma dele. Bom, chegamos aqui no posto Avenida Sousas, em Sousas, para fazer aquela verificação por baixo do carro. A gente vê aqui na parte frontal alguns pequenos resvalos aqui na dianteira, mas isso aqui provavelmente vai ser por entrada em rampa, em alguma coisa, porque dinamicamente, dificilmente o carro pega aqui a parte dianteira. A gente vê um fechamento nessa parte frontal, esse defletor, né, na frente das rodas, para tirar um pouco, deixar o ar mais limpo passando aqui pela suspensão. Esse fechamento aqui é em plástico, mas para evitar impurezas aqui na parte do motor elétrico. A suspensão dianteira é do tipo McPherson. A gente vê o braço de controle, ele tem os articuladores fixados com parafusos, barra anti-rolagem, amortecedor pressurizado, mola helicoidal. A bateria ela é totalmente fechada e blindada. A gente vê essa fixação aqui na lateral, que é aquilo que eu comentei, que ela funciona também com uma parte de rigidez da própria carroceria. Eu não gostei muito desse fio terra aqui desse jeito. Isso aqui está muito propício para pegar algum graveto, alguma coisa e se danificar, né? Na parte traseira tem essa fixação adicional aqui. A suspensão traseira de eixo de torção, a gente vê que é um eixo hidroformado e formando essa parede dupla que acaba dando a rigidez, ou seja, ele dispensa a necessidade de uma barra anti-rolagem. Mola helicoidal, convencional, amortecedor pressurizado. Aqui a gente vê o freio de estacionamento, que tem um acionamento eletromecânico. E uma coisa que me estranha é justamente esse buraco que fica aqui nessa parte traseira, formando esse paraquedas aqui na traseira. Gostei da simplicidade que tem o carro por baixo. Isso indica baixo nível de manutenção também. Vamos para a pista agora, lá para a estrada, conhecer melhor dinamicamente esse carro. Bom, chegamos aqui de volta em Joaquim Egídio e agora vamos passar aqui nessas lombadas enormes primeiramente e vamos entrar naquele trecho de paralelepípedo. Esse pare aqui, gente, está mal posicionado, né? Olha só. Essa primeira parte de paralelepípedo, a gente vê a aspereza é num nível de um veículo, de um hatch médio, aí, de um hatch compacto, que usa esse tipo de suspensão traseira com eixo de torção. Então, está de acordo com o esperado, né?
E a movimentação também da carroceria nesse piso irregular, ela é bem equilibrada. É aquilo que eu sempre digo, quando você tem um entre-eixos um pouco mais longo, fica melhor de fazer esse controle de movimentação quando é feita a calibração da suspensão, tanto de mola como de amortecedores, né? Aqui entrando no piso de asfalto, essa parte aqui que está recém-recapeada, com pequenos remendos apenas, a gente já vai vendo que a rodagem é bem suave. Essa outra lombada aqui mais, vamos falar assim, mais suave, ele passa bem, mas quando você pega uma lombada um pouco mais curta, a gente percebe ruído de queda de roda na dianteira, ruído bem forte, e na traseira a gente sente o fim de curso do trabalho da suspensão. O sistema de direção, ele é bem preciso, ele tem aquele sistema de assistência elétrica. A resposta de direção, ela é bem rápida, tanto na parte de manobras, quanto em médias e altas velocidades. Além do que a pega aqui, né, essa parte de empunhadura do volante, também ela é bem agradável, tem um diâmetro bom. Ela acaba tendo 3 voltas de batente a batente, mas isso não desmerece em nada o veículo não, ele acaba ficando bem agradável de condução. Na parte de desempenho, a gente tem aqui a opção de 3 modos de condução. Tem o modo Sport, que é esse que está ativado agora. A gente pode ativar o modo Eco, o carro fica um pouquinho mais, a resposta no pedal do acelerador fica mais suave. Ou então a gente pode ativar no segundo botão aqui o modo Neve, que seria para quando você tem algum piso escorregadio, você evitar que as rodas patinem nesse piso escorregadio. Aceleração e regeneração de energia. Ele tem aquela característica de você ajustar a regeneração de energia em 2 níveis, tá? Porém com a desvantagem que isso só pode fazer através aqui da tela da central multimídia. Você tem que entrar aqui na parte de configurações do veículo e com o carro andando, isso acaba sendo improdutivo você fazer isso. Então o que eu percebi nesse tempo que eu estou usando esse carro é que, ok, acha qual que é a maneira que você gosta mais, se é com baixa regeneração ou com alta regeneração, faz o ajuste aí e deixa, entendeu? Porque não é como outros carros elétricos que dá para você ficar comutando essa regeneração a cada condição de pista que você acaba encontrando, né? Em termos de desempenho, esse carro tem aquela característica dos carros elétricos, né? Você tem um torque instantâneo, na hora que você cutuca o pedal do acelerador, ele responde rápido, porque não tem que entrar nenhum conversor de torque, nada. Então isso é bem agradável na condução. São apenas 18 kg de torque, não é aquelas enormidades que a gente vê em outros carros premiums, mas é suficiente para dar uma alegria na condução do veículo. Nessa parte de curvas, a gente já começa a ver um pouco mais da estabilidade do veículo, né? Se a gente já viu lá atrás que esses pneus acabam trazendo um bom nível de aspereza, aqui na parte de curva, a gente vê que ele não perde em termos de característica de contorno de curva. Aquilo que eu comentei também, o centro de gravidade mais baixo deixa o carro bem parado. Você vê que a rolagem da carroceria é pequena, é um carro que está bem plantado no chão e dá para dar uma abusadinha a mais, ou aquilo, né, que eu falo sempre, às vezes não é nem abusar, às vezes você está numa estrada que você não conhece, você encontra uma curva que você não conhece e acaba entrando mais rápido do que você deveria. Então você tem que ter um carro estável para conseguir fazer aquela curva sem se perder no meio dela, né? Então tem essas vantagens. E a outra é aquela parte de ruído de rodagem, né? Ele é bem silencioso, ele roda bem liso mesmo. Quando você
vai que nos olhos de gato, dá uma passadinha em cima, você sente um pouco mais do impacto, mas na hora que você pega o asfalto liso, ele vem bem agradável mesmo em termos de ruído de rodagem e até o ruído de vento, já andando aí a 120 por hora na rodovia dos Bandeirantes, é outro item que me agradou. Eu estava com um amigo no carro, deu para vir conversando sem fazer nenhuma dificuldade. Então é outro ponto positivo que eu vejo nesses carros elétricos e principalmente nesse daqui, um carro que está chegando agora no mercado, uma marca, né, que está chegando agora no mercado, e ela já vem mostrando aí as suas principais características. Velocidade limitada em 160 km por hora não é um demérito, que realmente a gente sabe que a bateria acaba drenando muito rápido em altas velocidades, você está exigindo muita potência. E já falando disso, falando do consumo, né? Esse carro ele está com essa bateria, pelo sistema do Inmetro, pela medição do Inmetro, 291 quilômetros de alcance com uma carga de bateria. Ou seja, é um carro basicamente para uso em cidade. Nesse trecho de curvas, né, que uma para cada lado aqui, a gente percebe mais ainda como que o carro é estável, né, nessa transição direita e esquerda, em termos de balanço, de rolagem lateral da carroceria. Outra coisa positiva também é a parte de afundamento da dianteira, na hora que você faz uma frenagem. A gente não percebe que ele afunda muito a dianteira ao frenar, né? Naquela regulagem que eu comentei, que dá para você fazer o ajuste em 2 níveis da desaceleração, né, quanto que você regenera de energia ao tirar o pé do acelerador e, obviamente, quanto maior é o freio motor, isso aí acaba regenerando energia. E o mesmo acontece a hora que a gente aciona o freio. A hora que a gente aciona o freio, a gente vê aqui no quadro de instrumentos aumentando o nível de regeneração de energia. Aqui, ó, subiu aqui a regeneração de energia. Então isso é um dado positivo também, ou seja, ele está integrado, né? O freio com a regeneração de desaceleração. E o que é positivo nesse veículo é essa modulação. Tem alguns carros que a gente já avaliou, que a gente tira o pé do acelerador e percebe um certo atraso para entrar essa regeneração. Aqui no BYD Dolphin eu não percebo esse atraso. E o mesmo acontece na hora que você faz a aplicação do freio. Você faz a aplicação do freio, você já vinha com o freio motor da desaceleração, se aplica o freio, aumenta a desaceleração, ou seja, é bem progressivo isso. E a hora que você tira o pé do freio, ele volta à regeneração apenas do motor elétrico. Então toda essa transição que em alguns carros acaba tendo um buraco, acaba tendo uma descontinuidade, aqui no BYD Dolphin eu gostei da precisão com que eles ajustaram isso. E isso obviamente vai trazer um pouco mais de alcance no consumo da bateria. E falando já de consumo, eu fiz os cálculos já, esse carro dá mais ou menos um custo de 15 centavos por quilômetro rodado nesse trecho que eu fiz entre São Paulo e Campinas, considerando o preço do quilowatt-hora que eu pago na minha casa, que é de 81 centavos. Tá? É um valor bom, principalmente se você considerar que um hatch desse tamanho, com motor a combustão, seja com álcool ou com gasolina, o custo médio vai dar uns 60 centavos por quilômetro. Essa é a grande vantagem que eu vejo do carro elétrico hoje em dia, é o seu custo do quilômetro rodado. A parte de infraestrutura de carregamento nas estradas ainda está devendo um pouco, ela está aumentando, a gente vê que tem mais e mais pontos de carregamento, mas eles estão abusando no preço. 1 kW aí está sendo vendido a 1,80, 2, até 2,50
o quilowatt, ou seja, é 4 vezes mais caro do que o quilowatt que eu pago na minha casa. Com isso, está equiparando, né, o valor do quilômetro rodado do elétrico com o carro a combustão. E aí passa a não ser vantajoso. Então a vantagem continua sendo, se você tem condições na sua casa, no seu apartamento, ter um carregador de bateria. Caso contrário, você ficar dependendo desses carregadores de shopping center, supermercados que tem uma capacidade de carga muito baixa, você vai ter um tempo parado muito alto, que você perde qualquer vantagem em relação ao carro a combustão. Banco, você tem ajuste de altura, são todos convencionais, manuais. Ele dá uma boa estabilidade, ele apoia bem aqui as pernas na parte frontal principalmente, onde acaba trazendo um pouco de cansaço. Porém, o encosto, num tempo um pouquinho maior que eu fiquei dirigindo esse veículo, me incomodou um pouco. Eu senti alguns pontos de pressão, que é como você sente, um ponto um pouco mais quente, né? Mais ardido nas costas depois de um tempo maior. Mas, no geral, o conforto ele é bom. E todos esses recursos que você tem dentro do veículo, esse visual bonito que você tem do interior dele, acaba ficando bem agradável conduzir o carro e passar um tempo aqui dentro dirigindo. Eu gostei bastante do veículo. Acho que dentro desse segmento de entrada dos carros elétricos, é um carro que faz jus aos vários prêmios que ele recebeu no ano passado, a chacoalhada que ele deu no mercado aí. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar agora em 2024 com esses elétricos. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um aí para o nosso portfólio de avaliações do veículo. Eu sei que carros elétricos não é a grande atração, mas sempre tem quem gosta desse tipo de veículo e a gente está aqui para mostrar tudo que tem no mercado. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.